Obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo. Vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias, e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Par de moeda Euro-USD. Olha aí que interessante. O Euro-USD está fazendo um preenchimento nessa região de resistência, tá? Tá fazendo o caminho de vendas aqui, tá? Porém, ó, estamos vendo uma estrutura ser quebrada, tá? Talvez, né, esse gráfico ele vai trabalhar com dificuldade, tá? Então por isso eu vou aplicar uma venda aqui. Talvez, né? Não quer dizer que seja, tá? É essa dificuldade que eu quero que apareça para ele, tá? Nesse momento. Então, perfeito, tá? Primeira operação bem sucedida, Euro-USD. Uma operação de vendas. Vamos pegar agora no GBP-USD. Galera, eu tô detectando um rompimento aqui, tá? Vou entrar vendido. Ele vai romper essa estrutura aí de suporte, tá? Tá muito propício para fazer isso, tá? É isso aí. Batemos a nossa meta, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir o Point of Fix aqui, tá? E hoje nós temos perguntas de inscrito, tá? Se você ficar até o final do vídeo, você vai pegar alguma dica minha aqui que pode te ajudar você na sua consistência. No caminho da consistência. Olha aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Aqui. Uma região de resistência aqui, tá, pessoal? Tá vendo? E essa região de resistência
ela estava sendo preenchida, tá? É um candle, né, de preenchimento, esse candle aqui, ó, é um candle de preenchimento e de rompimento ao mesmo tempo, né? É o candle de preenchimento barra rompimento, tá? Vou aqui, ó, preenchimento barra rompimento, ó, preenchimento barra rompimento, tá? Por que ele é um candle de preenchimento barra rompimento? Porque ele tentou romper a região de resistência, tá? Tá vendo esse pavio aqui? Ele excede a máxima que está, né, estruturando a nossa resistência, tá? Você consegue observar aqui, ó. Ó, ele cria uma nova resistência aqui, tá? Porém, a força vendedora, ela acaba descaracterizando ele, tá? Tá vendo? E isso fortaleceu ainda mais a minha entrada de vendas, tá? Descaracterizou, né? O candle comprador me dando o aval de trabalhar vendido aqui, ok? Então, uma entrada tranquila no Euro USD, segunda-feira, né? Sem preocupações, com a mente tranquila, entendendo que era um candle de preenchimento barra rompimento, que ele estava, função dele era preencher a região de resistência e também romper ela, tá? E detectando isso, né, a gente fez o correto, que é trabalhar vendido, tá certo? Então, ok, essa é a primeira entrada e agora temos a entrada no GBP-USD. O GBP-USD é o seguinte, tá? Ao contrário do Euro-USD, nós tínhamos uma região de suporte aqui, ó. Tá? Essa, mas só tem que ser amarelo, né? Tá mais bonito, ó. Tínhamos uma região de suporte aqui, tá vendo? Suporte. Então, logo eu vejo, né, o gráfico, ele está criando uma região de resistência aqui, ó, com indecisão gráfica, tá? Ó, então ele vem, deixa uma resistência aqui, certo? Aí ele vem e acaba deixando outra resistência aqui. Ó, resistência e resistência. Tá vendo? Então, sabendo dessas duas resistências, eu entendi que o gráfico estava mais propício para romper, né, uma região que estava também sendo monitorada no micromovimento aqui, ó, de suporte, tá? Então a nossa entrada aqui, ela foi de previsão de rompimento de região, tá? Suporte. Ok? Então eu previ o rompimento, certo? Então eu acreditei no rompimento da região de suporte. E aí por isso eu vendi, tá? Então uma entrada de previsão de rompimento aqui e outra entrada de preenchimento e fraqueza, fazendo uma reversão do movimento dentro de uma área de resistência. Mesmo sabendo que o candle também ele estava querendo criar uma forma para romper a região, mas não me convenceu, tá? Então é isso. Duas entradas incríveis, meta batida. E agora nós vamos aqui para os inscritos do canal. Então nós temos aqui o nosso inscrito querido Carlos Lemos, né, que há 2 semanas atrás, quando eu anotei isso aqui, era 2 semanas atrás, tá? Mas faz mais tempo. Então ele deixou aqui uma sugestão para mim poder compartilhar com vocês um pouco de conhecimento. Né? Então ele quer, né? Vamos ler aqui o que ele está pedindo. E parabéns, viu, Carlos, por sempre acompanhar os nossos vídeos, tá?
Carlos Lemos. Temos o Carlos Costa e o Carlos Lemos também. São duas pessoas excepcionais, tá? Augusto, você poderia incluir nos vídeos alguns minutos de passeio e explicação pelo gráfico? Por qualquer gráfico. Você vai passeando e mostrando para a gente resistência, suporte, tendência, acumulação, distribuição, redistribuição, pânico, euforia, ignição, desaceleração, 100%, 50%, 75%, microanálise, micro suportes, micro resistências, micros equilíbrios e aquela vela que você não pode falar o nome, né, dela. Presentes, combos, submarinos, Beer Bulls 180, socos estruturais, princípios de atração entre em ação, né? Que é o que eu falo, né? Faça o preço chegar na região. Que interessante, né? Então, assim, no finalzinho do comentário, o Carlos ainda ele pega aqui alguns pontos que eu sempre estou repetindo aqui para deixar mais descontraído os vídeos. Ele coloca, e com certeza eu vou repetir aqui, tá? Então, e algo que eu sempre lembro que você falou sobre o clímax, né? Então, vamos pegar aqui então um gráfico, pode ser o EURUSD mesmo, e vamos maratonar ele aqui para poder falar, né? Tudo que a gente puder passear pelo gráfico e falar, né? Sobre o que está acontecendo, né? Então, vou pegar um ponto de partida aqui, tá, Carlos? Ó, então, nosso ponto de ancoragem é esse ponto aqui, ó, região de suporte, tá? Região de suporte. E temos aqui já um parâmetro de resistência, tá bom? Então, vamos entender o que a gente está vendo dentro desse cenário? Então, primeiro elemento, suporte e resistência. Os primeiros elementos são esses, tá? Suporte e resistência. Bom, então, o que aconteceu aqui, ó? Tem mais outro elemento, uma participação pública, tá? Que chegou até aqui e criou esse suporte, tá? Então, vou escrever aqui, ó. Participação pública. Ó, aqui tem um I, tá, pessoal? Participação, mas dá para você entender, tá? Pra gente ser mais breve, né? Então, o gráfico vem em participação pública. E logo, ele deixa uma micro resistência aqui, ó. Certo? Que logo ela é rompida, mas tem que ser em amarelo, né? Claro. Vamos lá. E deixou uma resistência aqui. Tá? Então, logo, eu já tô vendo, tá? Através dessa resistência, ó. Tem que ser em branco, é claro, né? Para ficar mais bonitinho, os inscritos. Que houve aqui, ó, um clímax, tá? Por que eu considero um clímax aqui? Vou escrever clímax. Porque apesar dele entregar um candle de final de movimento, que tá bem atrás aqui, né? Deixa eu apagar um pouquinho para você ver, ó. Ó, tá vendo esse candle aqui, ó? Ele tá indeciso, né? Tá vendo? Ele é um final de movimento, um gift, um presente, tá? Eu interpreto ele como um final de movimento também, tá? Ou indecisão gráfica. Vamos colocar indecisão, vai. Indecisão. Por ele estar em uma região de resistência, né? O gráfico era obrigatório ele reverter aqui, aparecer um candle vendedor, tá? Era para ter aparecido um candle vendedor aqui. Mas o que acontece logo em seguida? Né? Fica só o pavio, né? Do candle vendedor aqui, ó. Fica só na história. Então tem aquele candle que eu não posso falar o nome, que é o candle que quando eu falo o nome, né? Mais de 50 pessoas se desinscrevem do meu canal, tá? Só porque eu falei o nome, então não vou falar o nome aqui. Né? E você que é novo no canal também não vai saber, só se você maratonar os canais lá no passado, os vídeos do passado, onde eu tive coragem de falar o nome. Né? Então, o clímax é verdadeiro. Então esse candle ele me confirma que está acontecendo um clímax.
O clímax comprador, uma tendência que não pode ser impedida de alcançar patamares, sabe, incalculáveis, tá? Então é isso, ela não tem interferência nenhuma, ninguém consegue parar ela, né? Até quando alguém tenta parar ela criando uma resistência aqui, ó, ainda assim ela continua com muita força, né? Para continuar ainda com mais gás ainda, ó, tá vendo? Até acelerando, ó, tá? Então mesmo criando uma resistência, ainda assim ele continua para criar uma nova resistência mais acima, tá? Bom, olha só. O que nós observamos aqui? Uma mudança de comportamento, tá? Então criou uma nova resistência. Deixa eu escrever aqui, ó. Então, se está em clímax, se está numa tendência contundente, uma tendência que não pode ser brecada, até tentar ali, não deram conta, o negócio continuou fervendo ali, aumentando o volume, né? Criou uma nova resistência, e aí agora aparece um preenchimento aqui, esse candle verde, tá, pessoal? Um preenchimento. Eu já estou entendendo que o gráfico está tendo uma mudança de característica. Tá? Esse clímax ele não vai mais além, ele já chegou no limite. Então ele está criando uma estrutura, tá? Que pode, né, criar um ciclo. Né? Que ciclo? Um ciclo de queda. Tá? Um ciclo de queda. Então, logo eu já tenho um engolfo aqui, tá, pessoal? E eu já tenho autorização após esse preenchimento de fazer uma entrada de vendas aqui, ó. Tá? Então teria um gain aqui, tá? E aqui eu já tenho já 100% do movimento mapeado. Então quando ele chega em região de equilíbrio, eu já entendo que esse candle, tá? Ele está fazendo parte de uma estrutura maior, tá bom? Então essa resistência que barrou o clímax, que teve um preenchimento aqui, que houve, né, agora uma tendência de queda, onde eu aproveitei e fiz outro gain aqui. Ele chega a uma região de equilíbrio do gráfico. E depois há uma consolidação aqui, ó. Você está vendo? Consolidação é aquele momento que o gráfico está perdido, né? Ele, tipo assim, ele tá tipo uma briga. A cada candle é um candle um diferente do outro, né? Tenta subir, não consegue. Tenta descer, não consegue. Tenta subir, não consegue. Tenta descer, não consegue. E assim vai, né? Tá vendo? Até que acontece o rompimento, tá? É... Bom, aqui eu posso até interpretar também como um novo clímax, tá? Então, clímax. E da onde está saindo esse clímax? Ele está saindo de uma acumulação. Presta atenção. Lembra? Lembra da participação pública aqui? Aqui também o gráfico fez participação pública. Aqui também ele fez participação pública. Aqui, nessa acumulação aqui, nessa consolidação, ele criou uma acumulação. Aí ele sai novamente outra em participação. Pública, tá? E com clímax, tá? Após outra indecisão gráfica acontecendo na região de resistência aqui, ó.
Olha só, a gente está entendendo tudo que o gráfico está fazendo, pessoal. Ele sai em clímax, eu tenho aval para trabalhar comprado, fazer uma continuidade, tá? E aí ele vai, rompe a região, tá? E eu já até entendo o que está acontecendo. Por quê? Eu posso até colocar LTAs agora aqui, ó, dentro da jogada, tá? Eu vou colocar em azul para você ver melhor, tá? Eu posso colocar LTAs porque ele já está deixando o contexto gráfico de canal de alta, tá? Então estamos operando dentro de um canal de alta. Vou escrever em branco aqui. Certo? Ó, olha que interessante, né? O gráfico ele chega lá no limite máximo dessa LTA superior, né? E ele forma um topo duplo aqui, ó. Tá vendo? Com corpo e com pavio, né? Mas ele deixa corpo também simbolizando que toda essa região é um topo duplo. Vamos lá. Topo duplo. O topo duplo, ele está em aonde? Em extremidade. Tá? Então, o que eu estou esperando que aconteça aqui? Se ele sai em acumulação daqui, faz uma participação aqui, eu espero que após ele ter deixado essa região de suporte, ele esteja fazendo uma distribuição aqui, tá? Ó, deixa eu pôr em branco, né? Eu espero que ele esteja fazendo uma distribuição, né? E aí ele me prova o contrário, tá? Ele rompe a região de suporte, né? Deixa eu escrever suporte aqui, ó, para você, ó. Ok? Então ele vai romper a região, ó, tá? Me dando aval para fazer uma continuidade e entendendo que esse momento do gráfico aqui também é um clímax, tá? Não tem interferência nenhuma, ó. Por causa do topo duplo também, né? Então, ele vem, desce com tudo e ele só está fazendo o quê? Completando o ciclo estrutural. Então aqui, pessoal, eu já tenho um engolfo em curso, ó. Eu já entro com tudo, ó. Porque a minha aposta aqui de fazer uma entrada imediata aqui é que eu já tenho uma LTA bem posicionada, uma linha de tendência de alta inferior, e aqui ele está mostrando que ela está válida para mim poder fazer uma continuidade. Entendeu? Por causa do volume dos compradores. Estão já deixando o gráfico sair da região já acelerado, tá? E eu sei que esse movimento comprador, ele faz parte de um ciclo, tá? Então vou colocar aqui, ó, ciclo de perpetuação do canal de alta, porque ele faz parte da parte interna do canal de alta, tá? Tanto que ele chega a subir até aqui, continuando o ciclo que trouxe ele até aqui, tá? E aí essa resistência ela é muito forte, a ponto de segurar ele, tá? Então logo aqui nós temos uma falha de penetração de estrutura, tá? Vou colocar aqui, ó, falha de penetração de estrutura. Tem que ser em branco, né? Ó, falha. Então isso me simboliza o quê? Que eu posso trabalhar em quebra de estrutura, tá? O que está acontecendo aqui? Uma quebra de estrutura aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó, quebra. Beleza? Então, o gráfico ele faz essa quebra de estrutura aqui na LTA aqui, tá? E ele acelera, eu posso entrar aqui vendido.
né? Porque eu entendi que a falha de penetração, ela me deu gatilho para poder fazer isso, tá? O gráfico também, ele entrou em modo, né, de participação pública aqui, tá? Ele não confirmou que era uma distribuição na macro, ele rompe ela também. Então, logo, eu descarto a possibilidade e continuo em participação pública com ele aqui, tá? Ó, participação pública. Ó, pública tem acento, mas não coloquei, tá? Só para você entender. Você entendeu que o gráfico, você tem que saber ler o gráfico para fazer suas operações? Você quer se tornar um ótimo analista gráfico? Então você precisa maratonar o nosso canal, estar aqui junto com a gente, tá? Para que você possa entender aquele ponto que está ponto cego ainda para você, tá? Eu posso clarear esse ponto para você poder enxergar ele mais vezes no gráfico, né? E você viu quantas variáveis o gráfico apresenta para você poder tomar uma decisão de apertar um botão? Então é isso, tá? A gente leu o gráfico desde o momento que ele entrou em participação pública aqui. Nós tentamos identificar que uma acumulação não conseguimos. Aí ele sai em clímax, tá? Por que ele saiu em clímax? Porque ele estava querendo criar um canal de alta, tá? Tá vendo a intenção dele? Aí ele vai, olha, e tenta perpetuar o canal de alta, não consegue ter uma falha de penetração, tá? Aí ele volta em tendência de queda, a gente sabe que essa LTA vai ser rompida, tá? Aí ele rompe, aí eu acredito que, peraí, tá tendo uma distribuição aqui, né? Mas ele não mostra que é uma distribuição, ele rompe. E aí eu entendo que não está em distribuição, ele está participando novamente. Aí ele foge do cenário, participando novamente, vai para outro parâmetro, né? Então o que deu para a gente ver aqui foi isso, tá? E para tomar a decisão, você tem que saber operar o momento do gráfico, você tem que saber os suportes, as resistências, as linhas de tendência, se está a linha de tendência de alta, se ele está estruturando, se ele está estruturando linha de tendência de baixa, se ele está em ciclo de alta, se ele está em ciclo de baixo, se ele está fazendo clímax, se ele está fazendo consolidação, se ele está fazendo fraqueza. Você precisa entender os volumes, os padrões, os candles, os topos duplos, né? Os ciclos, as falhas de penetração, as quebras de estrutura, tudo isso, tá? Por quê? Porque você precisa tomar uma decisão rápida e você só tem 30 segundos para fazer isso, entendeu? E por isso você precisa entender tudo que o gráfico fez. Então espero ter ajudado, viu, Carlos? Eu sei que não foi muita coisa, mas já clareou bastante para muita gente, né? Eu falei um pouco do que você escreveu e não falei tudo, mas de certa forma eu com certeza dei o meu máximo aqui, tá? Então muito obrigado por ter tocado nesse assunto, viu, Carlos? E você viu que é muito extenso, né? Você escreveu aí, você viu que faltou nesse cenário aqui, faltou acho que mais de 50% para me falar. Então é isso que vocês têm que entender. Você que está aqui pela primeira vez no canal, e não é vendo uma entrada que você vai se tornar bom não, tá? E nem uma semana e nem um mês. Tem muito chão pela frente para você entender, tá? Tem muita informação que você precisa absorver para você se tornar um bom analista gráfico, tá? Então é isso aí, tá? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até amanhã novamente em mais um dia de operações. Até mais!